Olá amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos juntos mais uma vez nessa oportunidade. Você, amigo da TV Advi em Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo. Uma excelente tarde para você. E você do canal Voz Ativa, seja muito bem-vindo também. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Nessa oportunidade, nós iremos dar sequência ao nosso estudo da série A Esperança é Jesus. Hoje falaremos o que fazer para ser salvo. Então, juntos, quando nós iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Santo e bom Deus, obrigado ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde. Conduza essa série desse estudo mais uma vez neste momento. Abençoe cada amigo e amiga do canal Voz Ativa e também da TV Advi Web Belo Horizonte. Conduz, abençoe e nos guarde, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, olhando para nós, será que a gente merece ser salvo? Vamos entender o que a palavra do Senhor quer falar para nós. Bom, aqui nos conta essa experiência de uma águia no alto da montanha. Ela estava lá, um certo caçador. Um dia ele viu uma águia pousar sobre uma enorme rocha. Depois de algum tempo, ela levantou o voo, mas logo ela começou a desequilibrar, perder força e até cair no chão. Mas o porquê? O que aconteceu com essa águia? E segundo a história diz que por detrás dela o caçador viu que algo havia acontecido com ela. Encontrou ela caída. Ao examiná-la, constatou que ela havia sido picada por uma serpente venenosa. Concluiu que ela, ao pousar sobre a rocha, uma serpente havia penetrado em sua plumagem e a havia picado. O veneno que roubou as forças levou aquela águia à morte. Mas o que isso tem a ver com a gente? Muito simples. Quando a gente olha para esse cenário deste mundo, a gente vê que o pecado tem levado uma consequência de coisas e leva as pessoas tanto a morrer físico quanto espiritual. E aí, assim é o pecado. Ele faz as pessoas morrer espiritualmente e também fisicamente, e isso vai levando elas a perder a morte. Olha comigo, me acompanha na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 6, verso 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Perceba, amigo, amiga, que o pecado leva à morte física ou também à morte espiritual. E esse cenário aí que você vê é isso que acontece no dia a dia. Pessoas morrem por doença, por idade ou por qualquer outra coisa. Mas o que é pecado? Vamos entender na Bíblia o que é pecado. Aqui em primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Mas que lei é essa? Vamos examinar a Bíblia. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 1 a 17, descreve 10 mandamentos. Mas quem escreveu esses 10 mandamentos? Vamos examinar Êxodo, capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e deu para Moisés orientar o povo. Bom, então onde é que mostra que é pecado, é a transgressão da lei de Deus? Vamos para Tiago capítulo 2, verso 10, diz o seguinte:
Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas. Então, quebrar a lei de Deus seria o seguinte: Deus pede para obedecermos apenas 10 mandamentos, e você diz que vai obedecer apenas 2, ou 3, ou 5. Isso é quebrantamento da lei de Deus. Então, o pecado é deixar de cumprir um propósito original de Deus para fazer a sua própria vontade. Mas a pergunta é: nós merecemos ser salvos? Vamos avançar um pouco mais. Aqui em Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados escondem o rosto de vós, para que não vos ouçam. Note que o pecado começou no céu, depois passou para Eva e Adão na terra, e vem então levando a humanidade a uma sucessão de pecados, porque antes de não haver pecado na terra, o ser humano falava face a face com Deus. Mas o livro de Isaías, escrito pelo profeta Isaías, diz que o pecado, a iniquidade, faz uma separação entre nós e Deus. Mas mesmo assim, a mão do Senhor está sobre nós, porque Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E aqui diz, no livro de Efésios 2, verso 9: alguns tentam salvar por suas próprias obras. O que é isso? Ao longo do tempo, algumas pessoas dizem que podem ser salvas através de doação de dinheiro, cestas básicas, remédio, roupas, ou seja, fazer obras de ação social de caridade. Tudo isso tem o seu devido lugar, mas ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo somente pela fé, ninguém é salvo somente pela obediência, mas é um conjunto de coisas. Somos salvos pela graça. Continua o texto: pensam que a prática de bem ou obras de caridade poderão salvá-las, mas as nossas obras não pagam pecados. Paulo diz: não vem das obras para que ninguém se glorie, nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia aí, estou abrindo a minha aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Se os homens pudessem salvar-se por suas própria obediência, bondade ou obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. É claro que através da morte de Jesus, nós podemos ser salvos com a fé conectada a Jesus. Agora, eu preciso ser salvo do quê? Você talvez nem tenha consciência que precisa ser salvo, mas ao olhar ao seu redor, a gente vê injustiça, violência, crime, doença, sofrimento e tristeza. Como sobreviver a tudo isso? Quem poderá salvá-lo deste mundo mau e dos efeitos tão arrasadores? Esse alguém é Jesus, porque Jesus deixou o céu, veio a essa terra para morrer por nós, para nos dar liberdade, vida eterna, salvação e, além de mais, resgatar-nos deste mundo mau. É possível ser liberto do pecado e obter a salvação? Será que sim? Vamos ver. A Bíblia diz aqui, porque pela graça sois salvos, como eu acabei de ler, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora vamos entender alguns passos para a salvação. Primeiro passo: crer em Jesus. Vamos ver em Atos capítulo 16, verso 31. Atos 16, versos 30 e 31 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Então o primeiro passo aqui é crer em Jesus. Em nenhum outro há salvação, pois
também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Somos salvos por crer, obedecer a Jesus Cristo. Então, o primeiro passo aqui é crer, é confiar, se entregar. E aí vem o segundo passo: reconhecer os pecados, reconhecer os erros, faltas, transgressão da lei de Deus, que chama-se arrependimento. Então, eu preciso de arrependimento, você precisa de arrependimento, precisamos então nos arrepender e voltarmos para Deus. O terceiro passo é confessar os pecados para Jesus. Veja comigo aqui, em 1ª Epístola de João, capítulo 1, verso 9. É um texto mais clássico conhecido. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o terceiro passo é confissão dos pecados a Jesus. Diz aqui, abandonar o pecado. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Por meio da confissão, nós alcançaremos o perdão de Deus, que lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, simbolicamente, Deus apaga e esquece e não lembra de mais nada. Além do mais, precisamos de conversão. Essa transformação miraculosa muda a direção da nossa vida e do nosso destino. Ela altera a nossa forma de pensar e nosso comportamento. Em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Estávamos indo numa estrada que conduzia à perdição. O Espírito Santo nos encontrou, nos mostrou que estávamos no caminho errado. Então nós voltamos em direção oposta. Ou seja, se a pessoa vai por um caminho tortuoso, Jesus endireita a vida da pessoa e ela passa a andar em conformidade com o querer de Deus. E o quinto passo é justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Salvador Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. E eu quero ler com você Romanos 8, verso 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos em Jesus, não há nada de que nos condene. Ou seja, o que Deus fez de provisão para salvar o ser humano? Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. E a missão de Jesus é de salvar e buscar o perdido. Porque Jesus, ele viveu nessa terra, mas não cometeu nenhum pecado. Ele pagou alto preço ao doar a sua vida, o tempo e o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Além do mais, Cristo morreu, ele foi sepultado, ressuscitou e vive está e voltará para buscar a cada um de nós, porque nós somos um dos piores pecadores. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, através da morte de Cristo, ele levou os pecados de todos, de toda a raça humana, que afetou tudo. Porque pelo Adão entrou o pecado, que foi o Adão terreno. Pelo Adão, Cristo, porque como que é isso? Jesus, 100% Deus, vestiu a forma humana na terra, 100% humano. Por isso que ele é considerado como o Adão terreno, o Adão espiritual. Então ele passou por todas as provas e então foi justificado através de Deus Pai e Espírito Santo, o próprio Jesus. E através da justificação, da justiça de Cristo em nossa vida, então a gente não pode então ter a vida eterna. Fomos reconciliados a Deus. E assim então não há nenhum outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo. Aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo fala assim, 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra, digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo
veio ao mundo para nos salvar, os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o apóstolo Paulo já se sentia pecador. Então quem somos nós? Martim Lutero, quando ele chegou à conclusão que não é através de penitência que vinha a salvação, mas pela fé e a justificação de Cristo em sua vida. E assim conclui dizendo claramente em Romanos 1, versículo 16 e 17, que eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, você pode abrir a sua aí. Romanos 1, versículo 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, através da fé, através da justiça de Cristo em nossa vida, podemos obter a salvação, a vida eterna. Então, as consequências do pecado ficam, mas nada pode nos separar de Deus. Fala Romanos capítulo 8, versos 38 e também o verso 39. Me acompanhe aqui na leitura. Romanos 8, 37 a 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode nos separar de Deus. O que nos separa de Deus pode ser a minha escolha ou a sua escolha, porque o céu está à nossa disposição. Cristo já doou a vida na cruz ao morrer para nos salvar. Olha o que fala aqui em Romanos capítulo 3, versos 22 e 24. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, que eu posso chamar de salvação, que há em Jesus Cristo. Através de Jesus, todo mundo pode ser salvo, se crer, arrepender, confessar, guardar os mandamentos de Deus, ser batizado nas águas, manter perseverança, a pessoa pode ser salva em Jesus Cristo. Além do mais, devemos andar com Jesus. Seguir a Jesus significa andar com Ele como Ele andou, seguindo as suas pisadas, fazendo a sua vontade, guardando os seus mandamentos. E aí chegamos então à glorificação, chegada ao porto celestial, um momento de vitória. Esse estágio só alcançaremos por ocasião da volta gloriosa de Cristo à terra para buscar os seus filhos. Crer, arrependimento, confissão, conversão, justificação e andar com Jesus, os passos para a salvação. Além do mais, se nós arrependemos e convertemos, seremos apagados dos nossos pecados. Atos 3:19. Devemos aceitar Jesus como seu Salvador, e Ele te convida hoje a dar esse passo. Se assim você deseja, entregue o seu coração a Jesus. Ele o aceitará tal como você está. Ao aceitar Jesus, você estará aceitando o céu. E além do mais, eu quero terminar aqui lendo com você alguns artigos interessantes. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte do que a morte. Entregando seu Filho, esse único dom derramou sobre nós todo o céu, a vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleiteado Espírito, e Deus operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante do céu para salvar a cada homem na terra. Devemos crer, arrepender, aceitar Jesus como Salvador pessoal, abrir a porta do nosso coração para Ele, porque em seu infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Jesus, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que através de Jesus foi feita a justiça de Deus, guiada pelo Espírito Santo.
Assim, reconhecendo nossa necessidade, nosso pecado, arrepende e voltamos para Deus. Ele perdoa, através da fé em Jesus. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, substituto em nosso lugar. Essa fé salvadora é dom da graça de Deus. Por meio de Jesus Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus, e libertados pelo domínio do pecado. Portanto, meu amigo, nós precisamos ir a Jesus. E eu pergunto para você, então o que fazer para ser salvo? Crer em Jesus, obedecer, arrepender e fazer a sua vontade. Agora, qual que é o dia da salvação? Eu quero terminar lendo aqui, 2 Coríntios 6, verso 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você crê que Jesus morreu por você e eu entendo que Ele morreu por mim? Você está disposto a aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, entregar a vida e o coração a Ele? Sabe, meus amigos, minhas amigas, tem muitas pessoas que se entregam fácil para qualquer coisa, mas para Jesus é uma batalha. Meu convite nessa hora para você, que irá assistir esse vídeo de manhã, tarde ou noite, procure entregar a vida a Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A pergunta é: você deseja entregar-se a Jesus? Deseja fazer dele o Senhor e o Salvador da sua vida? Se esse é o seu desejo, feche seus olhos, ore comigo neste momento. Santo Deus, obrigado ao Senhor por essa oportunidade. Obrigado pela vida e pela saúde. Obrigado porque um dia o Senhor deixou o céu, veio a essa terra, nasceu, cresceu, viveu, foi batizado, cumpriu seu ministério, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou, subiu para o céu e há de um dia voltar para buscar cada um de nós. Que nós neste momento possamos aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, e assim nos prepararmos para a volta do Senhor e levarmos outras pessoas conosco também para morar contigo, não apenas 1000 anos, mas eternamente com Jesus. Perdoa, restaura e nos dê tua paz, e nos dê a certeza da salvação, da vitória em Jesus Cristo. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, da TV Edivi, do canal Voz Ativa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus o ajude a conduzi-lo, que você possa ser um canal de bênção para outras pessoas a encontrar salvação em Jesus. Fica com Deus, um abraço e até o nosso próximo tema.